no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o 12. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, não consta que Jesus dormiu ou se hospedou uma noite sequer em Jerusalém. Talvez ele tivesse algum amigo que tinha uma cabana no Monte das Oliveiras, pode ser, ou conhecesse algum abrigo ali onde passar a noite. O Monte das Oliveiras não era distante, e de madrugada, como diz o texto, ele voltou ao santuário. E o povo veio também, veio cedo, muito cedo, ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava o povo. De repente, algo inesperado acontece, algo inusitado. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, no ato. Então, segue a história que vocês ouviram na leitura do texto sagrado. É uma história bem conhecida do povo em geral. Até já virou samba. É comum se ouvir dizer: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É muito comum se ouvir. E geralmente, quando alguém diz isto, é para justificar o pecado de alguém ou o seu próprio. Mas não foi essa a intenção de Jesus. Jesus nunca justificou o pecado
de ninguém. Ele nunca justificou o pecado. Ele nunca colocou panos quentes no pecado. Este texto também é o único texto que Jesus aparece escrevendo com o dedo no chão. O verso 6, você pode ler novamente? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus escrevia na terra. O que ele escreveu lá? Ele escreveu alguma coisa. Esse texto é importante também porque ele mostra para nós a intenção dos escribas e fariseus ao levar a mulher a Jesus. A intenção era acusar Jesus. Em primeiro lugar, a mulher foi usada como armadilha para pegar Jesus em algum erro ou envolvê-lo em alguma coisa que servisse para ser acusado pela religião. Acusado pela religião, porque a turma que estava ali era uma turma religiosa. A mulher foi levada por eles a Jesus, mas era uma armadilha. Foi levada na marra. Ela não foi porque quis, né? Ela não conseguiu fugir. Talvez fosse levada aos empurrão. Alguém pegou na mão e arrastou. Interessante que a mulher foi levada à pessoa certa, mas com a intenção errada. Levar as pessoas a Jesus é o que nós temos que fazer, porque só Ele tem a solução para o nosso caso, qualquer que seja o caso. Então, levar uma mulher apanhada no ato do adultério, não para que ela fosse salva por Jesus. Não era isso. Não era essa a intenção. Eles não estavam nem aí para a mulher, e muito menos para Jesus. Nem aí com a mulher, nem com Jesus. Na verdade, queriam ver a desgraça ainda maior da mulher e o tropeço de Jesus. Religião sutil e perversa era aquela. Na verdade, era isso que eles queriam. A mulher pecadora, levada a Jesus, foi colocada no meio, para ser exposta mesmo. E disseram a Jesus: mestre, você vê? Mestre, tratando Jesus assim com mestre, esse discurso religioso, mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas.
apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, a intenção perversa deles era pegar Jesus em algum erro para ter motivo de acusá-lo. Você percebe a intenção perversa deles? Escribas e fariseus religiosos, mas não estavam interessados na necessidade da mulher, na verdadeira necessidade dela, que era a salvação da alma, da sua alma. Não estavam interessados no nome dela. Quero saber se tem nome ou não, quem é ou não, se ela tinha filhos. Não queriam saber se tinha sido rejeitada ou largada, abandonada pelo marido. Não estavam interessados em suas lágrimas, angústias, nas suas dores morais, porque tinha, na sua vergonha, certamente ela estava, muito menos na salvação da alma dessa mulher. A salvação da mulher, então, nem pensar. Eles não queriam saber dela. Eles não pensavam em termos de salvação, mas eram religiosos. A intenção deles está nítida no texto. Eles queriam que a mulher se danasse, se estropiasse, se arrombasse, se ferrasse. E também pegar Jesus. Eu acho que eles queriam o mesmo que queriam para a mulher com Jesus também. Eles usaram a mulher como armadilha para atingir seus objetivos egoístas e contra Jesus, que é ainda mais grave. A intenção era apanhar Jesus em alguma contradição. Então, irmãos, a mulher era massa de manobra para atingir os seus objetivos. Isso é bem político. É uma mistura de religião com política da pior espécie. O povo não passa de massa de manobra para o sistema religioso perverso. E gosta. Incrível. E gosta. É manipulação em cima de manipulação, em todos os aspectos. O apóstolo Paulo disse que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o pior. Saibam uma coisa: Jesus veio para salvar aquela mulher, e parece que salvou mesmo. Foi isso que Jesus viu na mulher, alguém que precisava de salvação e não de pedras. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Apesar de tudo, havia esperança para aquela mulher. Apesar da intenção perversa e maligna daquela gente, tinha esperança para a mulher, porque ela foi levada à pessoa certa. Jesus não pensava como aqueles religiosos.
para a sorte da mulher. Jesus era a sua única esperança e não a religião. A religião não é solução para ninguém, não é esperança para ninguém. Só Jesus é. O que a religião, porque aquela turma era religiosa, ofereceu à mulher? Pedras, críticas, condenação. Mas Jesus ofereceu a sua graça salvadora. O sistema religioso manipula e usa. O mundo faz o mesmo, mas Jesus não. Jesus ama sem nenhum interesse. Ele não está interessado no seu dinheiro, tire isso da sua cabeça. Ele não está interessado no seu tempo, não está interessado nas suas coisas, em nada, apenas em lhe salvar verdadeiramente e tornar você verdadeiramente feliz. O sistema religioso tem 2 pesos e 2 medidas. Pega pesado com o pecado dos outros, mas pega leve, muito leve, com os seus próprios pecados. Veja novamente o versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Parece que Jesus não estava dando muita bola para a pergunta deles. Jesus estava lá, só ouvindo, só vendo. Aqui diz que eles insistiam na pergunta. Aí Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Quem vai começar? Veja o verso 9 novamente. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Mas eles, ouvindo as palavras de Jesus, a sua resposta, foram saindo, dando fora, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Jesus colocou o dedo na ferida deles, daqueles religiosos. Jesus abriu a caixa preta deles, escancarou. Aquele local onde estão guardados os dados, as informações que são acessíveis. A caixa preta. Jesus conhece as coisas ocultas do coração, como as coisas que são feitas escondidas. Acusados pela própria consciência, foram saindo um a um, a começar pelo mais velho, até o último. E isto, irmãos,
é bastante revelador. Isso revela algo importante. Isto mostra o quanto eram carrascos com os outros e lenientes com eles mesmos. Essa turma pega pesado com os pecados alheios, mas são suaves com os seus próprios pecados. Condena o pecado do outro, mas justifica o seu próprio. Por isso que eu disse, tem 2 pesos e 2 medidas. Não foi à toa que Jesus os chamou em várias oportunidades de fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo. Tem que começar dentro e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, de natureza perversa, natureza pecaminosa. Quando Jesus identificou o pecado deles, eles foram saindo. Eles não pediram para serem apedrejados, como gostariam que a pecadora fosse. Não reconheceram que eram dignos de morte, como reconheceram que a mulher tinha que morrer. Tudo indica que a mulher sim, essa reconheceu que era digna de morte. Essa pena de morte começou desde o dia em que o homem pecou. Mas, preste bem atenção agora, esta pena de morte, Jesus cumpriu na cruz. Lá ele matou aquela mulher, a mim também, vocês e aqueles religiosos e todo mundo. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Na cruz, Jesus cumpriu a pena de morte, porque o pecador precisa morrer. E ali no corpo dele, ele nos fez morrer para o pecado. A morte dele foi dolorida, a minha não. Eu morri com Cristo, morri do ponto de vista espiritual, no corpo de Cristo. Ali a pena foi cumprida. Eu morri para alcançar a vida dele na ressurreição juntamente com ele. Então, a turma religiosa fez vista grossa com eles mesmos. Irmão José Rabelo, é por isso que não nasce de novo.
porque acha que não precisa morrer, porque acha que não é o pior, porque acha que não tem uma natureza tão ruim assim. Tem um ponto interessante nessa história, viu, Renato? Tem um ponto interessante aqui. Ninguém comete adultério sozinho. Fisicamente falando, não, que é o caso. Fisicamente falando, ninguém comete adultério sozinho. Tem que ter um homem e uma mulher, que é o caso aqui, porque foram apanhados no ato do adultério. O texto diz que foram apanhados no ato. No ato. No ato. O cara fugiu. Ou deixaram fugir. Por que não levaram o cara também? Quem sabe? Não era alguém importante. Alguém deles. Um líder religioso que não podia aparecer. Quem sabe? Levaram só a mulher. O sistema religioso cheira mal. É revoltante. Se você gosta, tudo bem. Outra coisa terrível aqui, até mais terrível, é que o sistema religioso perverso não admite a suficiência de Cristo para nos libertar verdadeiramente. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Eles sabiam que tinham pecado. Eles eram pecaminosos, sabiam disso, mas não caíram aos pés do Salvador, Jesus Cristo, que estava ali, pedindo socorro, pedindo a misericórdia. Não reconheceram o Salvador, não creram. Foi por isso que saíram, um a um, porque não reconheceram que diante deles estava o Salvador, que pode salvar a mulher, eles também e qualquer um. Eles foram embora, saíram da presença daquele que pode salvar, que pode libertar, deram as costas e foram embora. Mas eram religiosos. Jesus não pediu para que eles fossem embora. Você viu no texto, em nenhum momento Jesus disse: sumam daqui, vamos embora. Não. Jesus não pediu para que eles fossem embora. Porque Jesus veio para salvar o pecador. Qualquer tipo de pecador. A mulher e eles. Pecador bonzinho, pecador religioso, pecador pagão, depravado do mundo, qualquer tipo de pecador. Jesus ama os pecadores. Ele amou a mulher, amou a turma religiosa também. E ele veio para salvar. Mas eles saíram da presença do único que pode salvar. Irmãos,
a religião impede a pessoa de receber a suficiência salvadora de Cristo. Você não acha isso terrível? Danoso? Jesus também não pediu para a mulher ficar. Não mandou embora e nem pediu para a mulher ficar. Ela ficou porque quis. Mas ela ficou. Por isso ela foi salva. Eu creio que ela foi salva. Repetindo aí o verso 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta frase, a frase inteira aqui, é fantástica. Mostra quem Jesus é e o que ele veio fazer. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui nós vemos o amor de Jesus por nós, a sua graça bendita colocada em nosso favor. Mas a graça de Jesus colocada em nosso favor, preste atenção, não significa um alvará, uma licença para continuarmos no pecado, porque ele disse: vai e não peques mais. Não podemos confundir a graça de Deus com libertinagem. Jesus não justifica e nem aprova o pecado. Ele não justificou o pecado da mulher, nem aprovou o pecado dela, e nem aprova o nosso, seja qual for o pecado. Jesus também não colocou panos quentes. Ele não agiu assim, passando a mão na cabeça da mulher, dizendo, porque tem gente assim, né? Gosta de alisar. Passa a mão na cabeça da mulher, dizendo: mulher, a coisa não é tão séria assim, como o pessoal estava pensando, como você está pensando. Não é tão séria assim a coisa. Está tudo bem. Não está tudo bem. Quando o pecado está aí em jogo, não está tudo bem. Não está tudo bem. Se tem pecado, não está tudo bem. O pecado não é brincadeira. Não é coisa que se deve brincar com ele. É coisa séria. Pecado é como carvão. Quando não queima, te suja, deixa a marca. Jesus não disse: mulher, você é doente. Você é doente. Você, pelo que eu estou vendo, você é viciada em sexo, viciada em pornografia. Sabe de uma coisa? Vá e procure um profissional da área para orientar você. Não e não. Jesus foi categórico: vai e não peques mais. Você acha isso impossível? Você acha impossível que Jesus disse aqui? Vai e não peques mais? Porque eu penso que é o que Jesus deseja para
todos aqueles que Ele salvou, que Ele salva. É que a gente não continue mais no pecado. Ele só não diz isso para quem Ele nos salvou, porque Ele não disse isso para aqueles que estavam diante dEle e que saíram acusados de pecado. Vai e não peques mais. Isto aqui é mais do que uma ordem, é um poder dado a nós para não pecarmos, para não continuarmos no pecado. Uma ordem dessa magnitude, irmão José Rabelo, exige que Ele nos dê a condição para isso. Vai e não peques mais. Uma ordem dessa magnitude requer que Jesus mesmo ofereça, nos dê a condição para isso, para que essa ordem dele seja obedecida. Aqueles que seguem a Cristo são chamados a ter uma vida de vitória sobre o pecado. Acho que é o que Jesus deseja para todos os que Ele salva do pecado. Vai e não peques mais. Isto é um princípio válido para a vida cristã, não só no caso da mulher. Mas isto é possível, porque tem gente que não acredita nesse vai e não peques mais. Tem gente que não acredita. Isto é possível? Irmãos, se não fosse possível, Jesus não teria dito. Porque se não for possível, então Jesus jogou palavras fora. Conversou demais. Não valeu nada. Estava de brincadeira com a gente, com a mulher. Não. Se Jesus disse, é porque é possível. É possível porque Ele nos dá a condição. E a condição é a nossa morte com Ele na cruz. Porque Ele nos fez morrer para o pecado. Ele nos separou do pecado. Paulo até perguntou: vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? Não, de modo nenhum. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Não. A resposta é não. A resposta é de modo nenhum. Você sabe o que é de modo nenhum aqui? É para o pecado na sua vida. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado, liberto do pecado. Então, havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Novamente a resposta de Paulo: de modo nenhum. Mas graças a Deus, que tendo sido, não é mais, escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados, não é que será não, já foi, libertados do pecado,
foram feitos servos da justiça. Agora, porém, nesse momento, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E por fim, neste caso, é a vida eterna. Irmãos, Deus não tolera pecado. Não tolera pecado. De jeito nenhum. A única intolerância de Deus é o pecado. Mas Ele já providenciou a solução do pecado. João 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, depois você pode ler este capítulo 5 de João. Aconteceu aí um milagre fora de série. Aquele paralítico de 38 anos, Jesus curou, um milagre fora de série. Mais tarde, Jesus encontrou o curado. E sabe o que Jesus disse para o curado? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus não teria dito uma coisa dessa se não fosse possível ao homem. Vemos aqui que Jesus não só liberta do pecado, mas também concede poder para não continuarmos no pecado, na prática do pecado. O homem foi curado fisicamente, um milagre fora de série. Mas ele também teve cura espiritual, cura do pecado. Foi também curado espiritualmente. Jesus lhe concede libertação do pecado e também da prática do pecado. E este, então, é um milagre ainda mais fora de série. O Evangelho da saúde. Jesus deu a saúde àquele homem, mas deu também a vida santa. Vai e não peques mais. E tem mais uma coisa que eu queria que você soubesse hoje. O pecado, segundo Jesus, aí no texto de João 5,14, o pecado sempre vai causar coisa ruim na vida da pessoa, e no final vem o pior de tudo, que é o inferno. Então Jesus disse ao homem: não peques mais. Disse à mulher pecadora, adúltera: vai e não peques mais. E em outras passagens da Escritura também é dito: não pequeis, para que não pequeis. O nascido de Deus não comete o pecado, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Não peques mais, é a ordem de Jesus. Normalmente, a pessoa que escuta a gente dizer isso com tanta ênfase pensa: não existe esta possibilidade. Mas isso é uma dedução da sua cabeça, é uma dedução humana, da incredulidade, baseada na incredulidade, mas não baseada na palavra de Deus, pois Jesus falou: não peques mais. Jesus cumpre a parte dele no trato,
A nossa parte é somente crer. Somente crer.